Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. 31 de março de 1964, 59 anos atrás. Hoje se comemora o infame dia em que militares se abateram sobre o Brasil, colocaram tanques nas ruas e extirparam a democracia deste país por 21 anos. Aos que defendem o regime militar, eu costumo dizer o seguinte, uma frase é suficiente. Aquele regime foi tão ruim que uma única frase é suficiente para calar a boca de qualquer um que tente defendê-lo. Eu sempre digo o seguinte, o regime militar era tão bom, mas tão bom, que impediu os brasileiros de votarem para presidente, para governador, para prefeito e para metade do Senado, quase metade do Senado, durante 21 anos. Então, se fosse bom, eles iriam testar essa qualidade do regime militar nas urnas. Eles não fizeram isso porque eles sabem que se o povo pudesse se pronunciar, se manifestar, simplesmente eles seriam mandados embora, porque foi um tempo de corrupção, de violência, de desigualdade, de preconceito. Foi um período de trevas onde crimes contra a humanidade foram cometidos em série, sem parar, enquanto o Brasil era saqueado por generais de verde oliva, trajados de verde oliva e brandindo Deus, pátria e família, enquanto surrupiavam o dinheiro do povo. Mas não é isso, basicamente, que se tem que lamentar e também estudar neste momento. Bolsonaro, simbolicamente, volta ao Brasil, veja bem, volta ao Brasil no aniversário da ditadura. Ele escolhe essa data simbólica para voltar ao país, porque ele volta com um plano, o único caminho que lhe resta para escapar do cárcere e para escapar do pagamento da sociedade a ele por tudo que ele fez de mal. Bolsonaro só tem um jeito de ficar fora da cadeia e de não sofrer a humilhação que ele merece, porque a humilhação que Bolsonaro, se tudo der certo nesse país, se a democracia prevalecer, Bolsonaro vai sim ser humilhado, vai sim ser punido, para que se mostre a todos os políticos desse país, a todas as instituições e ao mundo que o crime, a maldade, o ódio, a arrogância não compensa. Então, aqui eu venho hoje falar do plano que o Bolsonaro já anunciou para ficar fora da cadeia. E esse plano depende de uma ação dele muito clara. A única chance de o Bolsonaro não ser preso, não pagar por seus crimes e não ficar pobre, inclusive, é derrubar o governo Lula. E ele já disse claramente que o plano dele é derrubar esse governo. Ele disse isso em janeiro, né? pouco antes da tentativa de golpe da qual ele é o mentor intelectual, né? Bolsonaro é o grande artífice, o grande fomentador da intentona golpista de 8 de janeiro de 2023. Não deu certo e agora ele volta com o golpismo 3.0 e para isso
ele vai necessitar dos militares. Esses militares, o alto comando das Forças Armadas e a velha guarda das Forças Armadas, que contamina os jovens, os que nasceram depois daquele período e que chegaram às Forças Armadas, e alguns dos quais até ascenderam até o generalato, até a oficialidade, muitos desses têm uma visão turva daquilo que aconteceu naquele período. Então, o câncer deste país são os militares velhos, inclusive aqueles que hoje estão promovendo uma exaltação da ditadura militar. Trata-se do famigerado e infame Clube Militar do Rio de Janeiro, onde se concentra todo o golpismo nacional e o berço político de Jair Bolsonaro. O Clube Militar do Rio de Janeiro, que concentra Braga Neto, General Heleno e toda essa escória que, junto com Bolsonaro, desgovernou o Brasil ao longo dos últimos 4 anos. E por que é que esses militares da reserva, esses militares de pijama, como se diz, eles querem derrubar o PT? Porque eles querem voltar a um tempo em que ser general, em que ser militar do alto comando, ser militar de alta patente, ser oficial militar, era sinônimo de enriquecer facilmente, de ter um poder discricionário e de pairar acima das leis. Então a data de hoje é de suma importância, porque recomeça hoje um processo de tentativa de golpe nesse país que o Bolsonaro em janeiro já tinha dito que ia empreender. E ele tentou empreender em 8 de janeiro, não conseguiu, mas ele vaticinou naquele mês infame de janeiro, 2 meses atrás, menos de 2 meses atrás, ele vaticinou que o governo Lula não ia durar muito. Ontem, durante a sua reentrada no Brasil, tal qual um meteoro destruidor que se aproxima da Terra, ele disse que o Lula não vai fazer o que quer, que não vai durar muito, que vai acabar logo, fez ameaças e deixou ver que ele tem um plano. Qual é o plano dele? O plano dele passa pelos militares. O plano dele passa também pela mobilização ou pela remobilização do gado que está disperso. Ontem, no aeroporto, o Partido Liberal, o partido do Bolsonaro, dizia que poderiam vir 10, 20 mil pessoas, compareceram 500, mas também tem o seguinte, muita gente com medo que desse confusão e essas pessoas acabariam na cadeia. Eles estão vendo que cadeia não é bom, não é? Como eles diziam, né, que os bolsonaristas, a extrema-direita, diziam que a cadeia brasileira era colônia de férias, não é? Que os direitos humanos eram para humanos direitos, não para pessoas que fossem presas. E agora eles estão lá testando essa hipótese, estão mudando rapidamente de opinião, os que estão lá dentro e até os que estão do lado de fora. Não é? Eles não querem ser presos. E também um aparato que foi montado para impedir problemas, mas de qualquer forma eles poderiam ter ido para lá. Poderiam ficar fora do aeroporto, não haveria problema, o Bolsonaro passaria pela rua e eles o veriam, poderiam lotar a região do aeroporto de Brasília, não é? Ou a entrada da cidade, ou as ruas da cidade, poderiam fazer manifestações por Brasília, mesmo que não pudessem ir na Praça dos Três Poderes, poderiam ocupar outros pontos de Brasília, mas não foram. Mas isso vai ter que ser testado até que ponto se deve ao medo de confusão ou ao real desinteresse por participar do bolsonarismo. O plano do Bolsonaro também passa, ele deixou muito claro no seu pronunciamento de ontem,
na sede do Partido Liberal, do partido dele, ele deixou muito claro que a força da direita no Congresso vai ser usada para derrubar o Lula. Impeachment. É isso, estou entregando para você o plano do Bolsonaro. E não tenha dúvida de que eu sei do que eu estou falando. Porém, o Bolsonaro vai ter que combinar com os russos. Porque a extrema-direita, apesar de ter cerca de 100 deputados, né, nem 100 que é o PL, e mais alguns outros em partidos de direita, né? Então vamos dizer que hoje, juntando todos os partidos, porque dentro do PL nem todo mundo é de extrema direita, uma parte é de direita, mas não de extrema direita. Mas se você colocar gente do PP, do Republicanos, do Cidadania, e por aí vai, desses outros partidos de direita, né, que há no Congresso, total, eu diria que um quinto, uns 20%, do Congresso Nacional é de extrema direita. Agora, essa outra, a grande maioria, não é? 80%, 75% do Congresso Nacional é de direita, entre direita e extrema direita. A direita não quer saber do bolsonarismo quase na totalidade, por isso que ele perdeu a eleição. Mas, na verdade, essa parte dessa direita ainda fica próximo ao bolsonarismo. Então, realmente, se a popularidade do Lula despencar, se ele conseguir desgastar o Lula, tal, se houver qualquer desgaste que ele consiga promover em relação ao Lula, se a economia não deslanchar, eles têm instrumentos para sabotar o Lula, inclusive no Congresso, o que vai acontecer é que esses 75% vão se voltar rapidamente contra o Lula. Então vamos ver aqui também o fato de que mesmo que eles não consigam cooptar toda a direita, se os militares virem que há clima, esses chefes militares de pijama vão conseguir contaminar as Forças Armadas e talvez dar um golpe, e o Bolsonaro está apostando nisso. Ele volta ao Brasil com esse plano. O plano do Bolsonaro está muito bem explicado aqui para você e não tenha dúvida que ele vai ocorrer. Eu vou passar por algumas matérias que vão demonstrar tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos lá. Você vê aqui, enquanto Lula descia as escadas do heliporto da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, os militares comemoravam, esfregavam as mãos. Por quê? Porque eles sonhavam muito com isso, porque eles acreditam que o PT é um partido marxista, eles acreditam, eles têm toda aquela baboseira de 1964 na cabeça, e também porque o Lula acabou com a festa deles, proibiu comemoração do golpe, a Dilma também, não é? O Lula também acabou com a roubalheira dos militares, deixou-os nos quartéis. O Lula comprou equipamento, reaparelhou, estou dizendo do ponto de vista técnico, né? Comprou tanques, comprou aviões, comprou submarinos, iniciou o projeto do submarino nuclear que eles queriam, porém ele os deixou fora da política e eles sabem que só na política eles vão conseguir adquirir o poder de outrora. No comecinho do ano, não é? O Bolsonaro diz que o governo Lula não dura muito e diz que houve injustiça no 8 de janeiro, não é? Injustiça, claro, injustiça. Os caras foram lá, quebraram todos os palácios da República, paralisaram a administração da República por cerca de um mês para consertar tudo que eles destruíram e sofreram injustiça os que fizeram isso. E o governo Lula não durou muito, é uma ameaça, ele fez já a ameaça. E aí eu estou explicando como é que ele planeja cumprir essa ameaça. E no depoimento, no discurso que ele fez ontem, quando voltou, ele disse que a oposição é maioria no Congresso e que os petistas estão por hora e por pouco tempo no poder.
Uma ameaça maior do que essa é impossível. No seu primeiro discurso de volta ao Brasil, após 3 meses de autoexílio nos Estados Unidos, o Bolsonaro deu esse recado. Em um evento fechado na sede do Partido Liberal em Brasília, ele disse que a legenda tem praticamente 20% das bancadas na Câmara e no Senado, e que a posição é maioria dentro do Congresso, e vai mostrar para esse pessoal que por hora e por pouco tempo está no poder, que eles não vão fazer o que bem quer. Em mau português, né? Concordância verbal, ele deveria ter aprendido na escola. Se não aprendeu, não vai aprender nunca mais. Deu para ter uma visão do nosso país lá fora. É aprendizado, é um acompanhamento. É bobagem, ele passou o tempo lá inaugurando lanchonete, hamburgueria. Mas está aqui confessado o plano dele. E, na verdade, os militares diz a grande imprensa que eles estão se reaproximando, tal. O Lula está encontrando semanalmente com os comandantes das forças, né? Também o ministro da Defesa e os comandantes das 3 forças, liderados pelo general Paiva, comandante do Exército, proibiram as comemorações do aniversário do golpe militar, tal, não é? E na verdade o general Paiva, comandante do Exército, ele vai promover um encontro do Lula com o alto comando das Forças Armadas, para o Lula tentar aí, com a lábia dele, tentar colocar esses caras numa posição menos golpista, não é? Porém, não está funcionando. Esses militares da ativa estão descumprindo a lei, os regulamentos das Forças Armadas, e continuam entrando em partido político. O militar da ativa não pode entrar em partido político, e eles desafiam escancaradamente, e o alto comando das Forças Armadas não pune, não toma uma atitude, não é? Enquanto isso, o Clube Militar hoje desafiou a posição do comandante do Exército, e estão lá fazendo um almoço, comemorando, fazendo discursos lá no Clube Militar do Rio de Janeiro para comemorar o 31 de março de 64. E o Bolsonaro, aqui um editorial da Folha de São Paulo, que diz que o ex-presidente tem recepção fria, mas mantém potencial de líder da oposição. O jornal fala que não foi o retorno apoteótico que Bolsonaro esperava, mas também isso se deve ao fato de que havia um risco de muita gente ser presa se formasse uma aglomeração, porque essas aglomerações são imprevisíveis, mas o jornal revela muito claramente aí que o Bolsonaro mantém sim essa força dele, não igual a de antes, mas ele mantém essa força dentro da direita brasileira. E agora no Brasil esse gado vai esquecer rapidinho tudo o que aconteceu, então Bolsonaro volta como uma ameaça. E aqui fica um recado às autoridades, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, que eles vão ser responsáveis pelo que acontecer no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, né, sobretudo, os senhores vão ser responsáveis pelo que acontecer no Brasil se deixarem esse sujeito solto. Mas ele vai se vitimizar se ele for preso? Dane-se que ele vai se vitimizar. O Bolsonaro solto é um risco para a democracia brasileira. É preciso dar o exemplo. Se esse exemplo não foi dado, se apesar dos roubos, dos crimes todos que ele cometeu, ele continuar livre, leve e solto, o país vai pagar caro e a primeira vítima vai ser a democracia. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.